Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020. Nesta data foi anunciado ao mundo que outro grande desastre ecológico está para acontecer, um desastre com hora marcada, comparável apenas àquele provocado pelo Exxon Valdez em 1989. Se você tem mais de 40 anos, certamente já ouviu falar do Exxon Valdez. Se não, lembra o que a mídia internacional disse na época. Por exemplo, na noite de 23 de março de 1989, o enorme petroleiro Exxon Valdez deixou o porto de Valdez, no Alasca. Seu destino era Long Beach, Califórnia. Pouco antes da meia-noite, entediado, o comandante Joseph Hazelwood preferiu combater a solidão bebendo e deixou o comando do monstro de ferro entregue a um subalterno. Faltando 4 minutos para a meia-noite, o navio bateu num recife e espalhou o ouro negro pelo mar. O impacto da colisão, dizia a mídia internacional, rasgou o casco do navio, causando o derramamento de 1 milhão de barris de petróleo bruto na água. Na época, era o maior derramamento de óleo nas águas dos Estados Unidos. As tentativas iniciais de conter o petróleo falharam, e nos meses que se seguiram, a mancha espalhou-se, cobrindo uma área de cerca de 1.300 milhas de costa, porque na época não haviam equipamentos de recuperação ou limpeza do óleo na água. O trabalho para a limpeza desse óleo envolveu mais de 11 mil pessoas. E as consequências ambientais desse desastre foram sérias. A tarefa difícil de qualificar o prejuízo ambiental de um acidente dessas proporções em lugar prístino como as águas do Alasca deixaram sim um profundo corte na natureza, dizia também a mídia internacional na época. Bem, o pesadelo Exxon Valdez, principalmente para os ambientalistas, está de volta, porém não com a mesma força de outrora, porque dessa vez envolve um petroleiro com mais de 1.300.000 barris de petróleo da, por assim dizer, esquerda internacional. O petróleo é da Venezuela e está num navio que literalmente apodrece nas águas do Caribe. O navio já adernou 5 graus e está próximo a virar e espalhar 1 milhão de barris pelas águas, comparando-se sim ao acidente do Exxon Valdez. A matéria que deveria estarrecer neste mundo hipócrita em que vivemos, onde uma queimada na Amazônia que acontece todos os anos causa o maior furor desde o Vaticano até os palácios franceses, nesse caso não tem produzido nenhum grande sobressalto. O pesadelo é por conta dos ativistas de sempre, mas não repercute nos palácios. A matéria, saída agora na Infobae, diz que após anos de abandono, o Nabarima, este navio que vocês estão vendo, que está torto, um monstro enferrujado da petroleira venezuelana PDVSA, que transporta mais de 1 milhão de barris de petróleo cru, está em um perigoso estado de abandono, embora a extensão dos danos seja desconhecida. Se não for reparado logo, poderá afundar e desencadear um gigantesco desastre ambiental, poluindo a água azul turquesa ao longo da costa venezuelana e de vários países vizinhos do Caribe, afirmam especialistas marítimos e críticos do regime de Nicolás Maduro. Este navio, Nabariba, de bandeira venezuelana,
tem 264 metros de comprimento e se acredita estar cheio, quase até a sua capacidade máxima, com 1,4 milhão de barris de petróleo, uma quantidade maior do que a que foi derramada pelo Exxon Valdez em 89. O navio foi utilizado como plataforma estacionária, ancorado no Golfo de Paria, com o objetivo de auxiliar a exportação do petróleo venezuelano, mas ficou inativo, ficou jogado às traças, às moscas, ou melhor, às gaivotas, já que está no mar, após o recente colapso da demanda por energia devido ao Covid-19 e às sanções à Casa Branca contra o regime de Maduro, que tem assustado os compradores em potencial do petróleo cru, o petróleo pesado da Venezuela. Os críticos da deterioração da empresa estatal de petróleo apontam que o navio de casco duplo, construído em 2005 pela sul-coreana Samsung para a ConocoPhillips, é apenas um exemplo da corrupção e má gestão do chavismo que levaram à falência da indústria do petróleo, que por décadas trouxe prosperidade para a Venezuela. Aquele navio, abre aspas, aquele navio não estaria nesse estado se não fosse pela negligência e estupidez de Maduro, disse Russ Dale, diretor da Caracas Capital Markets, empresa que monitora de perto a indústria marítima da Venezuela. Um executivo do setor que falou à agência de notícias Associated Press, pedindo anonimato, por medo de retaliação, disse que a falta de válvulas de manutenção danificadas no sistema de lastro usado para estabilizar o navio pode levá-lo sim a pique em poucos dias. Pois bem, estamos então diante de um desastre ecológico quase sem precedentes, com hora marcada para acontecer. E aí? É preciso que algum país aí com tecnologia suficiente socorra o irresponsável regime de Maduro. Bem, não é preciso dizer que o mundo paga um preço muito alto, mas muito alto. A humanidade paga um preço muito alto para manter o narcoterrorista Nicolás Maduro no poder e, de resto, toda essa ideologia comunista que tomou conta do Cone Sul desde os anos 60 com a tomada dos castros da ilha de Cuba. E ninguém faz nada. Agora, criticar o presidente Bolsonaro, bem, aí a fila é grande. Por quê? Porque todos os anos ocorrem incêndios na Amazônia e muitos desses foram provocados para chocar a opinião pública mundial. Pois é, esse é o mundo em que vivemos, o mundo da hipocrisia, da inversão diabólica. Mas Deus é grande e está no controle. Isso todo mundo aqui nesse canal repete regularmente nos comentários. Eu acredito, Deus é grande, Deus é mais e está no controle. Mas nós precisamos fazer a nossa parte também. Não dá para deixarmos tudo sob responsabilidade de Deus, já que a culpa é nossa. Vejam o caso da Bolívia, por exemplo. A Bolívia livrou-se do comunista Evo Morales, do cocaleiro Evo Morales. Em pouco menos de um ano voltou aos braços do mesmo comunista. Por quê? Por que será? Qual é esse mistério? Vejam, hoje a imprensa internacional dá com destaque o seguinte: o presidente Luiz Arce, esse que foi eleito no domingo, que é do MAS, que é o braço direito de Evo Morales, por assim dizer, já disse qual é o seu primeiro ato: é restaurar as relações diplomáticas da Bolívia com Cuba e Venezuela. Claro, previsível, mas por que chegamos nesse ponto? Ora, não foi o povo boliviano que há um ano, pouco menos de um ano, foi às ruas e não saiu das ruas até a derrubada do regime despótico? Pois é, esse mesmo povo logo em seguida quer a volta
do seu déspota. O que explicaria isso? Bem, vejam o caso do Brasil, por exemplo. Ficou mais de 30 anos na mão dos comunistas e hoje, pouco mais de um ano de governo, 2 anos de governo, o presidente é atacado dia e noite pela própria direita, que ficou histérica de repente. Tudo hoje é motivo para a direita atacar o presidente Bolsonaro. E a esquerda já pegou a manha. O que acontece? A esquerda joga um balão de ensaio, uma notícia qualquer, geralmente fake, geralmente inventada, associando, via de regra, o presidente Bolsonaro com alguma ação ruim. Bem, os nossos youtubers de direita, via de regra histéricos, ou quase sempre histéricos, passam imediatamente a atacar o presidente Bolsonaro, sem a devida atenção aos fatos, às notícias, aos balões de ensaios e sem as provas suficientes. A última, Bolsonaro e o seu ministro Pazuello querem encher o Brasil de vacina chinesa. Hoje o presidente Bolsonaro foi obrigado no seu Twitter a colocar em letras garrafais que isso não é verdade. Só que o estrago já está feito. Os nossos youtubers histéricos de direita estão gritando desde ontem sem parar contra Bolsonaro. Pois é, a esquerda descobriu que é fácil voltar ao poder quando a direita não é madura. Madura no sentido de crescida, desenvolvida e racional. Quando a direita é histérica e dividida entre panelinhas que querem o sucesso e o glamour, fica fácil voltar ao poder. Daqui a pouco Bolsonaro se enche o saco dessa gente, pega o boné, vai para casa e nós ficamos aí, como a Bolívia. Pois é, o esquema é simples. Basta alguém dizer o seguinte: olha, vi o presidente Bolsonaro hoje sentado em seu gabinete, tirando as penas do último beija-flor da floresta. Pronto. 10 minutos depois, tem 50 youtubers de direita escabelando-se aqui nessa plataforma, atacando o presidente Bolsonaro, porque isso não se faz. Agora dá para entender por que o movimento ao socialismo do cocaleiro Evo Morales voltou ao poder. E já disse, claro, que vai reatar com Cuba e Venezuela. Que maravilha. Então é isso, por enquanto é só. Vamos perguntar mais uma vez, claro, quando que a nossa direita vai crescer? Até depois, amigos.